porque alguém falou aí. Boa noite a todos vocês. Dentro de alguns minutos, vamos iniciar o nosso evangelho. O evangelho de hoje, o tema será o orgulho e a humildade. Quem desejar pode colocar um copo de água para fluidificar, que no final iremos fazer uma prece. Então, ótimo, que bom que o som está bom, Yolanda. Então, quem deseja, dentro de alguns instantes, vamos iniciar o nosso evangelho. E vai ser muito bom contar com todos vocês aqui. Este evangelho é da Sociedade Espírita O Semeador, que é localizada aqui em Salvador, na Bahia. Temos várias atividades. E durante esse processo de pandemia, estamos iniciando atividades também online. E contamos com todos vocês de todo o Brasil para nos acompanhar no evangelho de hoje. Isso. A proposta do Jesus no Lar é uma proposta simples, como o Mestre Jesus é, simples, sem muitos rodeios. Nós vamos trazer a mensagem do Cristo e contar com a participação de vocês, com os seus comentários, com suas perguntas aqui no chat. Fiquem à vontade para participar durante a leitura. Se essa mensagem causar alguma dúvida ou alguma reflexão, vocês podem compartilhar aqui com a gente a qualquer momento no chat. E como já me falou, como é prática nas casas espíritas, nós, durante este momento, realizamos a fluidificação, né? Os espíritos e as boas energias que estão nesse momento, elas são absorvidas pela água que você pode colocar sobre a mesa aí onde você estiver. Quem puder, quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, pode pegar aí para ir acompanhando a leitura que nós vamos fazer. Nós vamos ler uma pequena parte e logo em seguida abrir para os nossos comentários. Então, a leitura que a gente vai fazer hoje, para vocês irem se preparando, é do capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito. Lá no item Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Então, nós já Tá temos ótimo. aí as pessoas entrando. Eu acho que a gente já pode fazer a prece já. Eu queria pedir a você que conduzisse esse momento. Eu vou botar uma musiquinha aqui para poder Ótimo, que bom. Uma música sempre é bom. apaziguar os nossos corações aí. Convidar vocês. Olá, pessoal do Aprendiz Espírita. Sejam bem-vindos todos e bem-vindas também. Cachorrinho aqui. Então vamos iniciar a prece. Vai colocar uma música? Pode iniciar, Jaime. Eu já vou colocar aqui. Então, pessoal, em todas as atividades espíritas, geralmente nós começamos com a prece. E vamos iniciar também aqui a nossa atividade, o nosso evangelho de hoje, com a prece inicial. Senhor da vida de todos nós, mais uma vez agradecemos pela dádiva da vida, por esta oportunidade de crescimento, de aprendizado, por esta oportunidade de vida. Obrigado, Senhor, pelos amigos, familiares, pelos nossos lares, pelo pão da mesa e do Espírito, por todos aqueles que compartilham conosco desta vivência. Que os amigos espirituais presentes possam nos inspirar e acolher neste momento do Evangelho. Muito obrigado, Senhor, que a tua paz fique conosco, que assim seja. Que assim seja. Uma pessoa perguntou aqui qual é o capítulo. Eu vou até escrever aqui no chat, deixar fixado, se alguém chegar depois, poder É acompanhar. bom, capítulo último, bem-aventurados os pobres de espírito, o item, o orgulho e a humildade. Deixa eu escrever. Item 11, vou escrever aqui pro pessoal, porque aí já fica salvo, entendeu? Uhum. O orgulho e a... Seja bem-vinda, Denise. Boa noite para você. Deixa eu publicar aqui. Agora, Já, tá aqui. já vamos iniciar a leitura do nosso Evangelho.
fixar comentário. Pronto, já está fixado aí, se alguém chegar depois. Ótimo. Então, Paulo, vamos iniciar a leitura. Tenha a gentileza. Instruções dos Espíritos. Que a paz do o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados, que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar os vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem poucos seguidos. E, todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Oh, não! Porque esse sentimento nivela os homens, disse-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Recordai aquele que nos salva, recordai sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito, e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos, e por isso, quando Deus nos retira, acusam-no de justiça. Ó irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhes atribuas nunca as ideias que nascem dos vossos cérebros orgulhosos. Gente, nossa proposta com o estudo desse capítulo não é esgotá-lo e ler apenas. A proposta realmente, até porque a gente tem muito conteúdo dentro desse espaço, é como a gente faz em nossas casas mesmo, dar uma pausa após a leitura e abrir aqui para os nossos comentários. Então, queria ouvir um pouco de você, Jaime, o que você acha dessa primeira leitura que a gente fez aqui, desses primeiros parágrafos. Eu achei muito interessante quando o Espírito coloca que a humildade é uma virtude muito esquecida entre nós, entre todos nós. E como nós precisamos desenvolver esta humildade. Como existe essa necessidade básica do momento de nós trabalharmos a humildade. Por quê? E o orgulho? Para a doutrina espírita, o orgulho faz parte da imperfeição espiritual do ser. Né? Se contrapõe à humildade, é o exagero da autovalorização pessoal. Né? A pessoa tem um conceito exagerado de si próprio, do amor próprio demasiado também. Ela só percebe a si mesma, se acha melhor ou maior do que os demais, do que o seu semelhante. Ela necessita sempre de possuir algo para demonstrar o seu poder. Então, sempre observe nossa sociedade, sempre que alguém nos conhece e quer saber sobre nós, geralmente as pessoas não perguntam o que nós somos, mas o que nós temos. Né? Qual a sua profissão? Você mora onde? O que é que você tem? Né? Então, infelizmente, nós estamos vivendo uma sociedade que valoriza muito a questão material. E as pessoas orgulhosas se fixam muito nessa questão material da vida,
para se colocar como algo maior ou melhor do que as pessoas. Necessariamente, nem todo mundo que tem bens materiais são orgulhosos ou não são humildes. Mas nós estamos colocando aqui daquelas pessoas que são orgulhosas e que se sentem maior do que os demais. Então, o mundo incentiva a competição, a competitividade, de você ser melhor do que o outro financeiramente, de você alcançar um cargo maior na empresa que você trabalha. E nós precisamos dos valores espirituais também em nossa vida. Não devemos nos ater às questões apenas financeiras. Todos precisamos trabalhar, ter uma atividade profissional, crescer, evoluir em todos os aspectos, especialmente os espirituais. O que é que você acha, Paulo? Bem, antes de fazer o meu comentário, chegou bastante gente, sejam bem-vindos todas as pessoas que estão chegando, agradecemos aí a participação e nós gostaríamos de também ouvir de vocês, a participação de vocês, fiquem à vontade para comentar aqui nos comentários. Fazendo um paralelo do que a gente está vivendo nesse momento, é impossível a gente ler qualquer coisa neste momento sem fazer um paralelo com o que a gente está vivendo. A doutrina Isso. espírita acredita como base uma das bases do seu conhecimento na reencarnação. Então, quando você se debate com essa pergunta do espírito que escreveu esta mensagem, ele pergunta: o seu corpo é diferente do mais pobre? Mais à frente ele faz algumas perguntas nesse sentido. Se você se despir e despir, você é o rico e você é o pobre, se despir, não será o mesmo corpo, não terá o mesmo sangue, o remédio que vai vir aí, se vier para a cura da vacina, do que a gente está esperando, vai vir tanto para o pobre quanto para o rico. Então, o ensinamento que dá humildade... E mais, Paulo, só interrompendo você rapidamente, Não, pode falar. o vírus atinge a todos. Né? O vírus é democrático, como diz inicialmente, inclusive, falando um pouco, como estou falando, não tem como a gente não falar desse assunto, falando nesse sentido de que no início as pessoas, é uma doença mais dessa classe, daquela classe, mas veio para todos. Então, se veio para todos, o ensinamento é para todos também. E às vezes eu já me deparei com a situação da seguinte, de ver pessoas pedindo ajuda e nós não termos a humildade, aí eu coloco nós mesmos, porque nós não estamos acima nem abaixo de ninguém, estamos no mesmo barco. As pessoas solicitarem, sejam elas pessoas que estão em situação de rua, que é muito comum no nosso país essa situação, uma pessoa pedir e você ou uma outra pessoa responder de forma grosseira, sem humildade, mesmo que não pudesse ajudar, não tratar aquela como irmão. Porque eu acho que a mensagem do Cristo nesse Orgulho e Vaidade, um dos pontos mais importantes é entender que na Terra e no universo, né, porque a doutrina espírita nos mostra que temos muitos mundos habitados, nós somos irmãos. Então, somos irmãos de todos, daquele que mora no bairro tal, daquele que mora no país tal. Nós somos filhos de Deus. O mundo é do ser humano transitoriamente, né? Exatamente. Nós somos todos realmente irmãos. E a humildade é uma virtude fundamental e dela se deriva todas as demais virtudes. Então é importante o exercício da humildade. É um conjunto de qualidades essenciais que constitui o homem de bem, como Kardec bem coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a humildade conduz o indivíduo à consciência, à percepção das suas próprias limitações, que ele não sabe mais do que ninguém, que ele é um aprendiz, que está no seu processo de crescimento espiritual. Então, ele não procura se envaidecer por um elogio. Então, a pessoa humilde ela é centrada em si mesmo e procura, sobretudo, as questões espirituais, as questões que envolvem o seu crescimento espiritual. E ser humilde não é ser servil. Para o Cristo, o conceito de servo iguala-se a de servidor. Sim. É aquele que vai servir ao seu próximo, que vai fazer bem ao seu próximo, que vai ser caridoso, que vai ser fraterno com seu irmão.
é aquele servidor que está em busca de ajudar o outro no seu crescimento espiritual. Então é muito importante a gente colocar a humildade como uma questão fundamental no nosso crescimento espiritual. Nós temos que trabalhar essas questões do orgulho que nós ainda temos dentro de cada um de nós e fazer que a humildade suplante esse processo. Então, quando o homem compreende a sua condição de servo do Senhor, ele pode rir, pode chorar, pode passar por problemas difíceis, situações complicadas, pode estar num momento de felicidade, ele pode estar num momento de grande dificuldade financeira, afetiva ou emocional, mas ele está em seu processo, está vivenciando esse processo de forma equilibrada, porque ele sabe que Deus está com ele e está conosco sempre, em todos os momentos. E esse processo dele é um processo de crescimento. Então, ele sabedor das questões espirituais, ele aproveita esta oportunidade para o seu crescimento. É uma oportunidade de crescimento espiritual. Com certeza, Jaime. Olha, a gente tem aí participações aqui das pessoas. Boa noite, Cris. Estou vendo Cris aqui, Sheila, Livinha. Olha, Rose escreveu o seguinte: boa noite a todos. Será que por trás de todo orgulho ou falta de humildade não reside um espírito que está inseguro, que precisa se reafirmar o tempo todo? Pergunta aí de Rose Cruz. Daqui a pouco a gente vai tentar fazer algum comentário, mas inclusive outras pessoas que estão aqui no grupo podem também contribuir com a resposta para a pergunta de Rose. Márcia comentou Filhos de Deus, ela concordando com essa questão que a gente comentou. Eu vou ler todos, depois a gente comenta, viu, Jaime? Ó, tem Tudo bem. outro comentário. Nesse momento de pandemia, observo que as pessoas estão mais solícitas, né? Estão se colocando no lugar do outro. O vírus é democrático, ela repetiu, né? Vamos nos amar mais, deixar o orgulho de lado e praticar a humildade. Obrigado aí pela participação. Com certeza. Sheila também comentou o seguinte: somos reconhecidos como seres humanos quando exercemos nossa humanidade com o próximo, empatia, né? Uma palavra muito forte nesse momento. Paulo, releia aí que a sua internet deu uma travada. Okay, releia. Sheila comentou: somos reconhecidos como seres humanos quando exercemos nossa humanidade com o próximo, empatia. É uma palavra forte para esse momento. E no último aqui, Tainá: o orgulho nos cega, impedindo de enxergar os nossos erros. Então, minha irmã que comentou aqui, né, sobre será que por trás de todo orgulho ou falta de humildade não reside um espírito que está inseguro, precisa se reafirmar o tempo todo? Bem, o que eu acredito é que a doutrina espírita nos ensina que estamos numa escola, né? Todos estamos em aprendizagem aqui dentro. Nessa aprendizagem, é claro que nós vamos ter esses vícios, o orgulho, a vaidade, que Kardec e os espíritos elencam como principais travas para o nosso progresso. O orgulho e a vaidade. Não nesse texto fala de vaidade, mas em outros textos sim. Então, acredito que essa falta de orgulho, segundo a pergunta dela, é porque a gente está inseguro. Para mim, pode ser inseguro, mas também porque somos espíritos em constante aprendizagem, né, Jaime? O que você acha nessa questão Somos todos imperfeitos. Nós somos espíritos ainda imperfeitos, né? Ninguém aqui é perfeito na Terra, então ainda temos doses de orgulho. Então, a gente precisa trabalhar esse orgulho dentro de nós. O que vai, digamos, fazer com que esse orgulho aflore pode ser diversas questões no nosso dia a dia, inclusive o medo. Sim. Mas nós trazemos dentro de nós ainda todas essas questões da imperfeição do espírito, que está aqui na Terra com o objetivo do seu burilamento espiritual. Então, se nós tivermos essa consciência de que precisamos trabalhar essa questão em nós, que comecemos. Nunca é tarde. Não importa o que está fazendo com que esse orgulho aflore, né? Ele está fazendo mal a mim, está fazendo mal ao próximo, ele é algo que não está sendo positivo na minha vida. Como é que eu posso fazer para trabalhar isso em mim?
São questões que nós precisamos refletir dentro de cada um de nós. Entendi. E tem uma outra coisa, que essa semana passada, no estudo que a gente teve, nós comentamos sobre o espírita que está com medo da morte. Quem é você aí? É espírita e está com medo da morte. Tem um bocado, não se ache mais imperfeito ou menos perfeito por conta disso, não, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil, nós não somos perfeitos e podemos sim, né, apesar do conhecimento que a doutrina espírita nos revela sobre a morte, sobre ter matado a morte, né? As pessoas falam assim, a doutrina espírita matou a morte do corpo físico não encerra a vida. A gente sabe disso. Então, ó, a Sheila tá dando risada, né? Então, tem gente, muita gente com medo da morte, sim, porque nós estamos vivendo um momento difícil. E nos apegar no Evangelho, nos apegar em Jesus, nos estarmos juntos através dessas ferramentas, nos fortalece. Então, para mim, tem sido renovador estar com vocês dessa forma virtual, da forma que a gente consegue, para que mantenhamos a fé. Aí, um monte de gente comentando, um monte de gente comentando do medo aí, viu, Jaime? Tá vendo que nós estamos sozinhos? Ó, eu tenho um segredo para falar para vocês. Aqui é só entre nós. Sim. Todos nós vamos morrer. Eita, não fala pra ninguém Todos não. nós. Todos nós vamos morrer. Não importa o dia, a condição, se vai ser através de uma pandemia, de uma doença, de um infarto fulminante, ou de uma morte natural. Todos nós vamos morrer. Isso é um processo natural da vida. É um processo de todos nós. Os nossos pais, avós, irmãos, amigos, companheiros. Nós não devemos jamais temer a morte. Por que temer a morte? Ela vai chegar um dia mais cedo ou mais tarde para todos nós. Mas vamos sim procurar viver bem esta oportunidade Com humildade. que a espiritualidade nos deu e vivenciar o máximo possível todos esses momentos que nós estamos vivenciando aqui na Terra, Sim. sem medo, sem temor. Não há o que temer. Deus está sempre conosco, até mesmo na hora da morte. Sim. Ô, Jaime, e ainda tem uma coisa, essa ideia da morte e a humildade vir como esse tema, é importante para a gente pensar. Estamos vivendo com humildade, né? Se a vida, neste momento, é uma oportunidade que o Cristo e que Deus nos abençoou com a bênção da vida aqui na Terra. Vamos viver com humildade. A humildade, não é uma coisa que a gente fala de humildade, as pessoas pensam que é um martírio, você vai ser abnegadíssimo. Esse é um estágio de humildade. Mas ser humilde, ter atitudes humildes é no dia a dia, com o irmão, com a família, com o trabalhador da casa espírita, que a gente tem falado muito nesse momento, e o semeador tem se Exato. preocupado muito, os trabalhadores da casa, e com essa questão de um colaborar com o outro nesse momento, um que está a fortalecer um outro, fortalecer a fé a cada dia, como a irmã está falando aqui, para que a gente esteja junto nesse momento, mesmo distante. Tem comentários aqui, ó, o Isso. pessoal falando, ó. Lê aí, Jami, agora. Você consegue ler? Não, lê você Ah, mesmo. pronto. Indiara está falando o seguinte: nesse momento de quarentena, nós conseguimos analisar e trabalhar alguns sentimentos que estavam escondidos no nosso interior. Com certeza, com certeza. E Sheila comentou: além do medo da morte, observamos o sofrimento que advém dessa doença. Acho que o medo é maior de como vai ser. Porém, a doutrina nos esclarece e nos fortalece quanto a isso. E Denise está relatando aqui, né, confirmando o que a gente falou no instante, né, na verdade, vamos desencarnar. Porque, na verdade, mesmo somos imortais. Graças a Deus. Deus nos fez Com imortais. certeza. É... Mas Pode tem falar. mais alguma coisa para. Bem, eu trouxe uma outra pessoa, eu convidei, Paulo, sem a sua permissão, Sim, e uma outra pessoa para falar um pouco sobre humildade. sim. Então, é uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro muito. Eu não sei se todos a conhecem, mas o nome dela é Joana de Ângeles. E ela,
E tem uma mensagem dela muito boa, que é reflexões sobre a humildade. Sim. E eu trouxe aqui um pequeno tópico dessa mensagem que é muito interessante. Joana de Ângeles diz assim: a humildade é uma virtude de difícil aquisição, por exigir esforço para superar-se os instintos que predominam em a natureza humana, especialmente o da sobrevivência. E mais adiante, nessa mesma mensagem, ela coloca: a humildade é virtude essencial para uma jornada feliz na terra. Mediante a sua presença, percebe-se quanto dela trabalha o íntimo para avançar na solidariedade como fundamental no comportamento para o equilíbrio humano. E lá adiante, nesta mesma mensagem ainda, como se fosse um fechamento sobre a humildade, Joana coloca: bem-aventurados os humildes de coração e os ricos de amor, porque eles fruirão a plenitude. Então, Joana nos coloca questões sobre a humildade para refletirmos. A humildade é uma virtude de difícil aquisição. Ninguém vai se tornar humilde de uma hora para outra. É um processo, é um trabalho que nós vamos realizar no nosso dia a dia, durante essa existência, e talvez ainda outra. Mas é importante começarmos agora, hoje. Termos a consciência da necessidade de colocarmos a humildade dentro de cada um de nós. Porque muito bom. Essa convidada eu não conhecia não, viu, Jaime? Conheci agora a Joana. A Joana, E ela é amiga só de algumas pessoas, entendeu? não, só dos Você não mais. conhece, é só de os espíritos mais elevados. Olha que coisa, viu? Gente, tem mais comentários aqui. Muito bom vocês estarem participando, que a proposta desse espaço é um espaço realmente de comentários, de troca, já me trazendo aí a presenças ilustres como Joana de Ângeles e vocês também abrilhantando aqui o nosso Jesus no Lar. Livinha, né, Maria Lívia, está comentando que justamente, mas ainda estamos apegados à vida material. É como não lembramos, e como não lembramos, é o lado de lá. Peraí. Justamente, mas ainda estamos apegados à vida material. É como não lembramos como é o lado de lá, fica difícil. Não, sim, como não lembramos como é o lado de lá, fica difícil. Hum, Até porque nós temos informações que o outro lado, o lado de lá, como o Levi está falando, ele é, muitas vezes, para alguns, um lado muito melhor do que nós estamos vivendo aqui, né? exato. Então, a gente tem que ter essa consciência de que este momento é transitório. Tudo é transitório, né? E o que a gente está fazendo, teve alguém que comentou aqui, não é ter medo de viver. Foi Eduardo aqui. O Eduardo comentou o seguinte: deveríamos ter medo de viver mal, viver de forma orgulhosa, né? Viver sem humildade. Muito bom seu Exatamente. comentário, Jaime, que você fez sobre a questão da humildade não parecer algo muito distante, não ser algo tão difícil, e sim algo do dia a dia que é possível fazer com poucas ações, né? Isso. São pequenos gestos, comentaram aqui. Somos seres em constante construção. E tem outra coisa, Jaime, que eu ouço muito de algumas pessoas. Queria deixar aqui o recado, aproveitar. É de que estamos velhos, sabe? Assim, já é tarde, isso não é pra mim não. E como o espírita sabe da reencarnação, deixa pra próxima vida. O que você acha disso, Jaime? Olha, eu acho que eu nasci há 2.000 anos atrás, como dizia Raul Seixas. Sim. Eu estou reencarnando. Eu não nasci agora. Eu sou um espírito de vida eterna. Eu já venho com um pretérito, com vidas passadas. Então, ninguém é velho e ninguém está jovem. Nós estamos em processo de crescimento. Não vamos nos preocupar com a idade aqui, cronológica, mas com esta oportunidade que Todo temos dia é uma oportunidade, nem isso? de crescer, de evoluir, de nos melhorarmos. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Sim, sim. Bom, eu queria só, para completar isso que a gente está falando,
voltar aqui no Evangelho, onde a gente parou, só fazer a leitura desse parágrafo aqui para a gente. Ah, não. Tem essa. Não é só o parágrafo, não, só essa parte que eu comentei, só para contextualizar, que ele diz assim: ó rico, depois de orgulhosos ali, né? Enquanto dormes sob os teus tetos dourados, ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos iguais a ti estão estirados sobre a palha? É muito difícil para a gente, nesse momento, dizer que a gente está alheio, né, ao que existe no mundo. As pessoas não estão em condições iguais às nossas, no sentido socioeconômico, no sentido financeiro e em outros sentidos também. Então, nós temos que ter essa humildade também e falar para as pessoas de Jesus de forma simples também. Eu acho que é uma grande humildade da gente. Uhum. Eu busco, né, falar de Jesus, às vezes até sem falar o nome dele, para as pessoas que talvez para ela não faça diferença falar de Jesus ou não, mas para a mensagem chegar, porque às vezes eu percebo que algumas pessoas dificultam pela linguagem mesmo, o acesso desse conhecimento. Então, é uma humildade também você tentar falar de forma simples sobre as virtudes. É uma humildade de você, da linguagem mesmo, que está chegando àquela pessoa daquela forma, a mensagem está chegando, então é um outro exercício da humildade. Só lembrando que humildade não tem nada a ver com questões materiais. Sim, Uma pessoa pode ser rica financeiramente e ser grande e humilde. Ser uma pessoa que olha para o próximo, uma pessoa que se trabalha anteriormente, uma pessoa que utiliza os seus meios financeiros para ajudar a humanidade. Então, meios financeiros até promovendo a verdadeira caridade, né? Então a gente não precisa, porque às vezes as pessoas se confundem achando que a questão da humildade está ligada à questão financeira. Não necessariamente. Como existem pessoas pobres, digamos assim, e que não são humildes, né? São orgulhosas, assim como existem também ricos que sim. são humildes. A humildade Então, não não está é só uma nessa questão material, não é isso? está no espírito No e não na espírito, condição material. material. Muito bom. Gente, olha, vocês têm mais algum comentário? Porque, como a gente falou, a proposta deste momento aqui não seria de esgotar este conteúdo, porque ele é muito amplo realmente. Nós com certeza vamos ter outras oportunidades. Tem mais comentários chegando aqui. Se vocês ainda gostariam de comentar alguma coisa, eu vou ler algumas aqui para a gente já começar a finalizar este momento. Isso. José Leal está aí prestigiando o nosso momento. Ótimo. Isso. E tem aqui também a Celi. Olá, a Celi, como vai você? Tudo bem? Ela está dizendo o seguinte: a humildade de um. Não, é a humildade em um mundo de provas e expiações que ainda está longe de ser estendido. Imagine praticados. Isso. Aí Rosa também está aqui com a gente. Tem mais. O Evangelho mostra que devemos buscar a luz para que esse espírito da humildade brilhe em nossos olhos. Olha, José fez um comentário importante completando o que você falou, já, que é o seguinte: você doar R$ 1 ou 1 milhão para Deus, o que vale é a intenção. Perfeito, Exato. perfeito. Gente, olha, quem é que tá falando aqui? Jairo, tudo bem, Jairo? Tô vendo aqui. Júlia e minha mãe também tá acompanhando, mandou um comentário, o Ivan. Gente, é o seguinte, deixa eu dar algum recadinho aqui para vocês. Nós iniciamos esse momento de Jesus no Lar hoje. Nós possivelmente vamos ter outros, vamos divulgar para vocês. Mas nós já temos uma outra atividade agendada para a próxima sexta-feira. Nós vamos começar um bate-papo através do nosso YouTube, né? O palestrante Diego vai estar aqui com a gente, comentando. A gente vai divulgar a partir de amanhã essa atividade. Queria contar com a participação de você. Vai ser todas as sextas-feiras, a partir das 19 horas. Vai estar ao vivo, né? E os comentários Que podem canal é esse seguir. do YouTube? Não, do YouTube é youtube.com/Sociedade Espírito Semeador. Tá ficando assim. Mas tem no Tá nosso. falhando você a sua conexão, Paulo. Opa, tá me ouvindo agora? Eu estou encaminhando um passe para você agora, caminhando um passe para a sua Raiva. conexão para ela voltar.
Está voltando, com fé em Deus, pronto. Voltou? Pode falar novamente. Deixa eu mostrar para vocês aqui, então, essa coisa que eu tô falando, cara. Eu tenho Sim, aqui já um pré-cartaz aqui para vocês verem. Vamos pronto. É aproveitar para bom. divulgar. Nós vamos estar no dia 1º, né? Na sexta-feira, a Danise falou que sextou. E a gente vai ter Você Está Praticando Bem Sem Olhar a Quem. Vai ser através do nosso canal do YouTube, que já me perguntou qual é o link. Seria através do youtube.com Sociedade Espírito Semeador, que está na nossa página aqui também, vocês podem acompanhar. Nessa página do É, YouTube... Paulo, você mostrou aí, só um minutinho, você mostrou aí, mas não deu para ninguém visualizar nada, que estava desfocado. Ah, foi? Então, Vou se fazer de você novo. puder falar mais uma vez o nome do canal, Chegou aí? ótimo. Agora melhorou? Tá um pouco desfocado, eu não consigo ver não, viu? Só com lente espiritual mesmo. Agora melhorou, tá melhorando. Eu vou pedir a espiritualidade que me abençoe aqui. A minha visão já está meio Ó, complicada. então Agora sim, ficou ótimo. eu vou falar direto que a gente depois mostra o cartaz pro pessoal. Na Isso, sexta-feira, através do YouTube do Semeador, a página do YouTube do Semeador, hum, vocês podem acessar aqui pelo canal do próprio Instagram. Vocês vão lá no nosso perfil, tem lá um link, vocês acessam o YouTube. ótimo. A gente vai divulgar tudo direitinho essa semana para vocês. E nós vamos fazer o seguinte, para as pessoas que não conseguiram participar do Evangelho hoje, nós vamos publicar amanhã no nosso Instagram e no YouTube a gravação deste Evangelho. Tudo que a gente falou aqui, todo o conteúdo que nós trabalhamos aqui hoje, estará disponível para todos a partir de amanhã nos canais da gente. A sua conexão está falhando, meu irmão. Vou dar um passe espiritual urgente aí na sua casa, em É só a você, em minha, tudo isso eu acho que aí, é só com você. para ver O se pessoal melhora. tá baixando mesmo, não tá. Tá, tá. Aqui eu vejo você, a voz some um pouco, você fica em câmera lenta, mas esse sorriso lindo continua aparecendo. Isso que importa. Olha, Olha, eu gostaria então pedir a então, todos agradecer, saber se vocês gostaram desse momento, aceitamos os comentários aí, tô vendo as pessoas comentando aqui. Bela iniciativa, parabéns. Jairo mandando um abraço, Márcia. Mas vocês estão me ouvindo bem agora? Eu acho que agora tá melhorando, né, Jairo? tá, O pessoal tá se tá tudo acompanhando com certo, tudo você. bem. Tá tudo Ah, é bem. Patrícia, esposa de Jairo, da biscoiteria aí. Tá bom, Patrícia. Bem, Paulo, então vamos encerrar? Vamos. Sim. Mas antes de encerrar, tem uma mensagem de Meimei, através da psicografia de Chico Xavier, que eu gosto muito, que é Confia Sempre. Eu vou tentar declamar essa mensagem aqui, que eu não estou com ela aqui em mãos. E depois você entra com a prece. Tá bom, Tudo bem? tá bem. A mensagem é a seguinte: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, se para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e prosseguiram vivendo, pois não existe maior infelicidade do que seguir vivendo sem a tua fé. Eleva, pois, o teu pensamento e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, atormentando-te o ideal, aguilhoando-te com a morte. Não esqueça, porém, de que amanhã será outro dia. Deus de infinito amor e infinita bondade, que a tua paz alcance os lares de todos neste instante. Vivemos tempos talvez desafiadores, mas a presença de Jesus em nossos lares é sentida todos os dias. E por isso, queremos agradecer ao Mestre por não nos abandonar em momento algum. E também, Mestre, queremos lhe agradecer por estar conosco nos dias mais difíceis.
Abençoa todos os lares, abençoa também aos médicos, aos cientistas, às pessoas que estão no comando desta nação, para que nós tenhamos dias melhores. E que a paz do Mestre se renove no coração de cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz para Que assim todos. seja. Jaime, muito bonita a mensagem que você declamou e gravou de cabeça, hein? Tá me vendo Eu agora ou gosto só muito o dessa áudio? mensagem. Tô vendo, tô vendo. Ah, muito É, bom. eu gosto muito dessa mensagem. Quem quiser fazer uma pesquisa, o nome dela é Confia Sempre, de Meimei, através da psicografia de Chico Xavier. É muito bonita, muito profunda e muito acolhedora. Então, meus irmãos, nós estamos terminando aqui a nossa live, nosso evangelho. Em breve estaremos de volta pela participação de todos vocês. A Sociedade Espírita do Semeador agradece pela presença de todos vocês. E assim que nós tivermos a nova live, estaremos divulgando, estaremos juntos aqui, com Deus na mente e Jesus no coração. Muita paz. Gente, muito obrigado. Rosa está comentando que só o semeador para me fazer vencer certas barreiras da tecnologia. Ela mais cedo estava querendo usar e não sabia, a gente insistiu. Obrigado, Rosa, por ter insistido para estar aqui É a lei conosco. do progresso. Isso, A lei do progresso. Vamos progredir. progresso sempre. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe vocês. Tenhamos uma semana de paz e até a próxima. Valeu, Jaime. Até logo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.